Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Na nossa formação anterior, eu fiz uma introdução sobre a criação, o milagre que Deus nos deu, a graça de nós termos a vida, e manchados pelo pecado, nós nos afastamos de Deus. Mas Deus quis nos reconciliar, quis se reconciliar com a humanidade, que a humanidade fosse reconciliada com Ele, nos envia o Seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, em seu discurso, nos incita, nos convida a sermos santos, assim como o nosso Pai Celeste é santo. Imitarmos de alguma forma nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos um pouco que esta ordem que Deus nos deu, ou seja, a graça de nós termos uma vida ordenada a Ele, manchada pelo pecado, agora exige-se da nossa parte um esforço, a própria graça de Deus, mas um esforço muito grande para nós alcançarmos este caminho, esta salvação, para que nós nos tornamos merecedores de tal caminho de salvação. Hoje nós vamos continuar um pouco sobre a questão do problema do homem, o problema que o homem enfrenta para encontrar esta salvação e este abismo que existe entre nós e Deus. Nós vamos falar um pouco justamente sobre o pecado. O problema do homem, da criação, sempre foi pertinente a inúmeras teses filosóficas que surgiram ao longo do tempo, ao longo da história, para dar conta de explicar algo tão milagroso que é a própria vida humana. Ninguém soube, então, melhor explicar o princípio, a vida humana, do que senão o próprio autor do Gênesis, do livro do Gênesis, que nos mostra que a criação de Deus é intermediada através desse processo de ordenação, mas que o próprio Deus coloca em nós a sua própria pessoa, a sua própria autoridade. E assim Deus nos dá uma identidade e vocação. Todos nós, na graça da criação do nosso ser, recebemos do Senhor este bem, esta graça, né? Somos criados, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele formou assim o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós, conhecendo, pudéssemos amá-lo e assim pudéssemos glorificá-lo com a nossa própria vida. Então, este homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, que recebeu de Deus uma bênção, né? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, tão logo, tão cedo foi criado e ordenado por Deus que ele acabou submetendo-se a outras forças que estavam além dele, o próprio pecado. E assim o pecado entra na natureza humana, originando então uma série de outros pecados ao qual nós também estamos submetidos. Nós, herdeiros dos primeiros criados, carregamos em nós esta mancha, a mancha de um pecado original, o pecado das origens, que fez com que todos nós ao longo da história pecássemos. E assim, então, a morte entrou na vida, a morte entrou na história do homem e seria o fim de todas as coisas. Tudo se encerraria na morte, mas o reino dos céus, a realidade dos anjos, o próprio Senhor, ele continuaria existindo em sua morada eterna.
Aconteceu que no momento oportuno, Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser resgatados desta condenação, para que Deus pudesse nos abrir um novo caminho, o caminho da salvação, para que nós pudéssemos viver junto com o Senhor, não somente aqui nesta vida, mas na morada eterna que o Senhor quer nos dar. Este plano de salvação fazia parte do próprio Senhor, mas o pecado não fazia parte dos planos de Deus. Mas o homem assim o quis. Essa vontade, então, que fez que muitos anjos se afastassem da presença de Deus, decaindo, criou o próprio inferno. E é assim também que nós somos atraídos para tal local. O inferno é um lugar da ausência de Deus, aonde a graça de Deus, a luz de Deus não ocorre, pois ali é a morada daqueles que rejeitaram o próprio Senhor e que não quiseram conviver com Ele. Mas graças a Deus, então, o homem e a mulher não desejando viverem este caminho, e tanto eles querendo viver próximo, não desejando viver próximos da presença de Deus, cedendo a esta vontade desordenada, ou seja, diante da vontade de Deus que ordena sempre para o amor, trouxeram para si a maldição e não a glória. Mas ao contrário, nós devemos buscar sempre a glória. Vamos entender o que Santo Irineu de Lyon vai falar. Ele nos traz uma boa ideia de como o homem estava e de que forma deveria alcançar novamente a graça de Deus. O homem, porém, estava privado da glória de Deus e só poderia obtê-la por submissão a Ele. Santo Irineu de Lyon, no livro 4, Contra as Heresias. E aqui nós começamos a ter os lampejos, uma breve noção da própria Santíssima Virgem Maria, a fiel serva do Senhor que se submete integralmente a Ele, e ela é a ocasião de salvação para todas as nossas vidas, porque ela porta o Filho de Deus, ou seja, o próprio Senhor, gerado, não criado, né? Jesus não é uma criatura, mas ele é gerado pela própria pessoa divina, como o próprio Deus que habitou no meio de nós para da morte nos livrar para a salvação, a vida eterna. Bom, tudo isto manifesta-se a vontade de Deus para toda a criatura, especialmente para nós, homens, que devemos encontrar em Deus o nosso descanso, o nosso refúgio. Para todas as questões da humanidade, Deus é a resposta para todas as coisas, pois tudo aquilo que os questionamentos, as dúvidas, elas colocam em prova, em xeque, assim Deus também quer ordenar estas respostas, dando-se ao conhecimento de si mesmo para todos nós. Todo o nosso coração, ele é como se ficasse constantemente atribulado, constantemente buscando respostas, pois afastado de Deus, esse coração de fato não encontra. E é no Senhor que nós encontramos tanto as respostas quanto o repouso. E assim a nossa vida deve caminhar, e assim nós vamos caminhando na plenitude novamente ao Senhor. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso nestas formações. Santo Agostinho irá nos dizer: porque nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti o descanso. Porque, de fato, se o amor nos criou, é justamente no amor que nós vamos encontrar o repouso, a morada eterna. Entendemos então que este amor ordenador faz com que nós queiramos, o desejemos, afastando-nos do pecado e vivendo uma vida próxima de Cristo.
Mas entenda que isso não é um procedimento muito simples, não é uma coisa que nós colocamos em prática somente por um desejo nosso, por uma vaidade, por uma vontade vã, né? Nós devemos ter um passo sistemático, que é o que nós estamos propondo aqui nestas formações, para alcançarmos uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, assim como nos propõe São Luís Maria Grignon de Montfort. Vamos lá. Esta vida próxima de Deus, ela vai se tornar como a própria glória de Deus, pois Deus é glorificado em nós através das nossas ações, através do nosso corpo. Pois seguindo, obedecendo e submetendo-se a Ele, nós cumprimos a vontade ordenadora do Pai, assim na nossa própria razão humana. Assim, o homem que recebe a graça de Deus, criado à imagem divina, assemelha-se a Ele quando se afasta do pecado, que introduz a morte, e torna-se vivo, perfeito e capaz de compreender o Deus perfeito. Santo Irineu de Lyon. Bom, por que o homem se torna vivo, perfeito e capaz de compreender o Deus perfeito? Porque ele caminha segundo a própria vontade de Deus. Ele recebe de Deus todas as graças necessárias, se esforça de uma outra maneira, né, para alcançar esta graça, esta retidão de coração, e Deus o encontra a si mesmo na nossa alma, na nossa vida, e isto agrada o próprio Senhor. Santo Irineu de Lyon também irá declarar que o homem vivo será e é a glória de Deus, e a vida do homem é a visão de Deus. Isto porque o homem, vivificando a sua vida com a manifestação da graça e a imitação de Cristo, ele dará glória a Deus, pois aproxima-se do Criador em sua imagem e semelhança. Note que aqui querer ser novamente a imagem e semelhança de Cristo é um desafio que irá ocupar toda a nossa vida, buscando pedagogicamente, dia após dia, numa árdua e longa caminhada, imitar o mais próximo possível de todas as ações de nosso Senhor. Mas como isso é possível, Davi, de imitarmos a Cristo de tal forma? Olha, existem algumas práticas muito fortes na igreja de imitação de Cristo, de receber a graça, de alcançar esses caminhos devocionais. A primeira prática eu estou apresentando para vocês nessa formação, através deste livro aqui, ó, Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria. Nós iremos colocar em prática uma verdadeira devoção, entendendo que também existem outras falsas devoções, existem outras devoções e etc, né? Um outro caminho também é buscar imitar a Cristo numa totalidade da sua pessoa. Tomás de Kempis, então, por exemplo, a imitação de Cristo. São inúmeros os modelos para nós nos lançarmos nessa busca de imitação ao nosso Senhor, mas entenda que tudo isto deve sair das páginas do livro, né? Senão fica aqui, fica muito teórico, né? Não serve de nada. Deve penetrar profundamente do nosso coração para que nós possamos assim agir de maneira que todas as nossas ações sejam como a ação do próprio Cristo, como se fosse o próprio Cristo. Assim, então, nós rendemos glória a Deus e assim nós vamos caminhando, seguindo conforme o modelo da sua imagem e semelhança. Mas qual foi então esse homem, esta pessoa, esta criatura que recebeu a própria tamanha, né, graça do Senhor, senão o próprio Cristo que se encarnou para nos anunciar a boa nova? Cristo, ao fazer-se homem, Cristo é verdadeiramente homem, trouxe todas as graças e bênçãos dos céus para toda a nossa humanidade. Antes disso, Deus, com sua infinita bondade, quis
ajuntar para si um povo que lhe fosse fiel, o povo de Israel, né? O povo que nasceu da promessa dada a Abraão. Esse povo foi ordenado a praticar seus mandamentos divinos, aqui na lei de Moisés, por exemplo, e afastar-se do mal que opera neste mundo. A lei penetra nos nossos corações de modo que é a própria bondade de Deus que nos confere uma libertação sistemática das amarras do pecado. Tudo isso é graça de Deus. Deus foi derramando sobre toda a humanidade, sobre um povo ao longo da história, todas as suas recomendações, seus mandamentos, suas leis, toda a sua graça. Mas este povo de coração duro foi o rejeitando, pois Deus de fato estava como que do outro lado de lá do abismo, do penhasco, e para nós era muito difícil vivermos toda esta realidade. Ocorreu que então Deus enviou seu Filho a este mundo para que nós pudéssemos experimentar o milagre, para que o próprio Senhor pudesse fazer no meio de nós todos os sinais necessários para que nós creiamos na palavra, creiamos nos seus mandamentos, creiamos em tudo aquilo que ele nos recomenda para que nós possamos adquirir a salvação. Na verdade, a salvação já foi adquirida por nós, ela já foi comprada, ela só está esperando ser por nós tomada posse. E ela custou muito caro, custou o sangue de Jesus. Custou todo o preciosíssimo corpo de Deus que morreu na cruz, que adquiriu para cada um de nós a liberdade, a salvação. Enfim, Deus quis então todo esse povo fiel que fosse ordenado por ele mesmo a praticar seus mandamentos divinos e afastar-se do mal, o mal que opera neste mundo. Com isso, o Senhor também enviou profetas, sacerdotes e reis para que todos pudessem ser ordenados aos costumes da cidade de Deus, da pátria celeste, da morada do Altíssimo. Mas, ao longo de todo este tempo, o homem foi rejeitando a própria manifestação de Deus e não lhe conferiu, não lhe deu ouvidos, ou seja, não obedeceu ao Senhor. A palavra obediência vem de uma junção, na palavra latina, proveniente do latim, ob audire, que significa justamente escutar com atenção. Quando você escuta com atenção, de alguma forma você fixa aquilo dentro do seu coração. Se torna como que uma lei, como que uma regra. E a partir daí você de fato obedece, ou seja, você escuta com atenção e coloca tudo isso em prática. Deus quis então um povo que fosse fiel, obedecendo e submetendo-se totalmente a Ele, cumprindo assim a sua plena vontade. Mas qual foi a pessoa, qual foi a criatura humana que colocou em prática, sendo obediente, sendo fiel, sendo submisso ao Senhor Deus, cumprindo toda a vontade divina? Nós entendemos então que isto é uma própria graça de Deus e é um mérito do próprio Deus ao criar uma criatura tão bela, tão preciosa, tão generosa como a Santíssima Virgem Maria. Deus quis, na sua constituição humana, colocar todas as graças provenientes do céu para que esta mulher fosse aquela que fosse a causa de salvação para todos nós, como se ela fosse a rama que brotou a flor, que nasceu a si mesma, a própria Santíssima Virgem Maria, e assim dela, do seu ventre, nasceu o Salvador para toda esta humanidade decaída, para todos nós. E assim, esta graça concedida à Santíssima Virgem Maria, nós podemos contemplar o amor trinitário na encarnação do Verbo Divino, este amor que nos abre novamente à glória de Deus e que penetra no homem, regenerando o homem, nos regenerando e tornando-nos filhos de Deus vivo, filho do próprio Cristo, filho do Senhor.
Foi por esta vontade ordenadora do Pai que a Santíssima Virgem Maria, ela recebeu todas as bênçãos, as mais sublimes graças, né, de todo o reino dos céus. Deus cumulou a Santíssima Virgem Maria com todas as mais sublimes graças e bênçãos dos céus. Assim como São Luís Maria Grignon de Montfort vai nos lembrar, Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar, reuniu todas as graças e chamou-as de Maria. Foi a Santíssima Virgem Maria que, concebida sem o pecado original e para que nela se cumprisse toda a palavra de Deus, como nos diz São Luís em seu tratado, durante a sua vida neste mundo, ela conquistou tal soma inefável de graças e méritos que se contariam antes as estrelas do firmamento, as gotas d'água do mar, os grãos de areia das praias. E ela também deu mais glória a Deus que todos os anjos e santos reunidos, e como eles jamais deram nem poderão dar. Porque a Santíssima Virgem, querendo, através da sua grande caridade, que é a própria caridade do Senhor, receber em suas mãos virginais o presente das nossas ações. Dá-lhes uma beleza e brilho admiráveis, ela mesma as oferece a Jesus Cristo e nosso Senhor, e assim é mais glorificado que se nós lhes oferecêssemos por nossas mãos criminosas. Então, entenda que toda a nossa ação, por melhor que seja, ainda assim ela não é digna de mérito algum. Nós temos mãos criminosas, as nossas mãos exalam um odor desagradável e transpiram como que o sangue de que nós maculamos este templo habitável do Senhor e maculamos toda a humanidade e rejeitamos o Senhor. Mas a Santíssima Virgem Maria não. Ela recebeu toda esta graça e com suas mãos perfumadas conduziu o próprio Senhor a todos nós, nos dando o presente de algo que nós não mereceríamos. Então entenda que, por exemplo, quando nós temos um aniversário de uma criança ou, por exemplo, sei lá, algum tipo de festa, né, alguma coisa, que você vai lá e dá um presente para esta criança. Entenda na sua vida, na sua história, quais são as atividades que você fez que você merecesse um presente entregue pelas próprias mãos do Senhor, entregue pela própria Santíssima Virgem Maria. O que nós fizemos de bom que em algum momento agradou a Deus? Se nós meditarmos muito sobre isso, nós vamos chegar na conclusão de que nós não fizemos nada. Não há nada em mim, não há nada em você que tenha agradado ao Senhor a ponto de Ele nos dar tamanho presente. Isso Ele fez justamente pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Porque Ele encontra na Santíssima Virgem Maria uma criatura bela e digna de receber o próprio Senhor para que Ele fosse apresentado para todo este mundo. E assim, a Virgem Maria é o canal da graça, pelo qual o Senhor quis se manifestar aos homens para render a todos nós a salvação. Com seu sim às palavras do arcanjo por obra do Espírito Santo, tornou-se a Mãe de Deus e nossa Mãe, e na noite de Belém irradiou sobre o mundo a luz eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Demos graças à Santa Virgem Maria, porque ela deu tudo por nossa reconciliação, e lhe peçamos para que nossos corações estejam sempre dispostos a acolhê-la e com ela o seu divino Filho. Faz parte de uma liturgia mariana para se rezar no sábado anterior à noite de Natal, todo esse texto. Como não se render a tamanho e tão grande mistério de amor por nós? De fato, ainda não se louvou, exaltou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito e amor a Santíssima merece.
que todos nós possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa dedicação, do nosso esforço, da nossa vontade, amar e imitar Cristo em todas as suas ações, através das mãos poderosas, da guia poderosa, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora Estrela do Mar, com a proteção da Santíssima Virgem Maria, nós possamos dar glória a Deus, não somente através de palavras, mas com a nossa vida, com esse milagre que Deus nos deu, entende? Que a Virgem possa lançar suas raízes em nossa alma para que as maravilhas da graça se produzam em nosso indigno corpo. Nisto cremos que só a Santíssima Virgem Maria pode produzir, pois é a única Virgem fecunda que não teve jamais nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Pois Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem, e ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos, a formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo. Só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir em união com o Espírito Santo as obras singulares e extraordinárias. Espero que estes grandes santos que passarão pelas mãos virginais da Santíssima Virgem Maria, seja eu, seja você, nestes dias que estão contados. Nós vamos ficando por aqui nesta formação. Gravarei mais um vídeo para ir encerrando esta primeira parte e penetrarmos ainda mais neste entendimento sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Que Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.